Olá a todos, que a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar com todos vós. Hoje eu vou estar tratando de definir um termo muito importante para o nosso estudo, que é o termo Evangelho, tá? O que é o Evangelho? O Evangelho significa, é uma palavra grega, tá? Porque o Novo Testamento da nossa Bíblia ele foi escrito todo em grego, tá bom? A gente vai aprender isso já nas próximas aulas aí. E Evangelho ele significa boas notícias, boas novas, boa mensagem, tá? Então, Evangelho, quando a gente fala Evangelho, é boas notícias, boas novas, é uma boa mensagem que chegou até mim, tá? E uma referência bíblica que a gente usa porque ela fala sobre o poder de Deus na salvação é Romanos capítulo 1, versículo 16, tá? Fala assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá bom? Então vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho, boas notícias de Cristo, boas mensagens de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. De quem? Salvação de quem? De todo aquele que crê. Então eu creio nas boas mensagens, nas boas notícias de Cristo e por isso eu sou salvo. Olha só como que o poder do Evangelho é tão grande. É o poder de Deus, na verdade, né? Fala aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá? Então, irmãos, a salvação está na nossa decisão. É isso que é importante os irmãos saberem. Nós não somos selecionados, Deus não seleciona nós a olho, um eu quero salvar, o outro eu não quero. A palavra de Deus fala assim, deixa eu até procurar aqui, o desejo de Deus, tem uma parte que seria para a próxima aula aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui já para os irmãos, porque fala assim, bom, não encontrei, mas fala assim, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, tá? Eu vou passar essa referência bíblica para os irmãos, está no PDF mais nas aulas para frente, mas eu já vou mandar. Então, irmãos, qual que é a função do Evangelho? É uma mensagem que vai entrar em nós e nós cremos naquela mensagem. Crendo nela, nós alcançamos a salvação, tá bom? Ah, mas eu preciso praticar boas obras, eu não preciso praticar boas obras. Isso aí é uma discussão que nós vamos falar nas próximas aulas, porque eu já vou entrar no assunto da salvação e os irmãos já vão entender o que a palavra de Deus fala. É por isso que nós temos que estar embasado nela, porque aqui fala o seguinte, deixa eu falar para os irmãos um versículo muito importante aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 15 e 16, fala assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem e mulher também de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vamos lá de novo. Os irmãos, por favor, abram a Bíblia dos irmãos quando tiver essa referência. Talvez agora no vídeo os irmãos não consigam, mas depois os irmãos vão pegar o PDF e vai ver essa referência aqui, está tudo escrito, tá? O que fala aqui? Toda a escritura, com E maiúsculo. Isso mostra que ele está falando da escritura sagrada, tá bom? Que para eles era o Antigo Testamento nosso. O Novo ainda não tinha sido escrito. Divinamente inspirada, porque foi inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus. É proveitosa para ensinar, redarguir, ou seja, dar resposta, né? Tirar dúvida, corrigir e instruir. Olha, ensinar, instruir. Então, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. O povo de Deus sempre estudou a palavra de Deus. A nossa história, ela dificultou um pouco isso, né? Depois da Idade Média, depois da perseguição da igreja, depois com o tempo veio a Idade Média. Então foi calado o estudo, foi calado o conhecimento, mas antes disso o povo de Deus sempre estudou. Eles falavam disso sentado nas calçadas, tá? A Bíblia mostra isso. Então vamos lá. Aí fala assim: para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, nós devemos estudar a palavra de Deus, entender a fundo, para que nós sejamos perfeitos, caminhamos para a perfeição, tá? E perfeitamente instruídos, olha só, ele quer que nós sejamos perfeitamente instruídos. Eu não posso criar
um achismo aqui, eu tenho que falar do que a palavra de Deus fala, tem que ser perfeitamente nas linhas de Deus, tá bom? E instruído por quê? Porque vamos estudar, tá bom? Para que isso, irmão? Aí fala no finalzinho assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tá vendo só? Então nós temos que aprender da palavra de Deus a como fazer as boas obras. Então, quer dizer, as boas obras têm que estar em nós, mas nós vamos aprender se isso é salvífico ou não, tá bom? A gente vai entender isso aí mais à frente. Essa é a parte que eu queria mostrar para os irmãos agora, e já vou entrar na próxima aula agora, gravando um novo vídeo sobre a salvação, tá? E vou mandar já o PDF para os irmãos já ir conferindo as referências bíblicas. Deus abençoe.